Supremo decide que empresas prestadoras de serviço do Rio de Janeiro devem informar dados de funcionários que vão à casa dos consumidores. Não me parece poder se enquadrar minimamente na ideia de interferência com o serviço de telecomunicações propriamente dito. Marcada para dia 14, nova audiência com a Vale para definir ações emergenciais em Brumadinho. Ministério Público Federal em São Paulo pede pena máxima para ex-diretor da Dersa por desvios de 7 milhões no Rodoanel. STJ diz que concessionária da rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, não é responsável por acidente ocorrido na via. No recurso especial, os pais das vítimas alegavam que a instalação de barreiras entre as pistas poderia ter evitado a tragédia. Empresas se preparam para se ajustar à Lei de Proteção de Dados Pessoais. Olá, boa noite. Boa noite para você. Por maioria, o plenário do STF decidiu que leis do Rio Grande do Sul que garantiram condições iguais para funcionários de autarquias e de empresas de sociedade de economia mista são constitucionais. Os ministros também entenderam que as empresas prestadoras de serviços do Rio de Janeiro têm que informar dados de funcionários que vão à casa de consumidores. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje, ao vivo tem uns detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão neste caso foi por maioria de votos, 8-2. Essa foi uma ação que chegou aqui ao Supremo em 2017 e foi proposta pelas associações de operadoras de celulares, a Axel, e também a de concessionárias de serviços de telefonia fixa, a Abrix. Essas associações, elas questionavam uma lei do Rio de Janeiro que obrigou as prestadoras de serviço, inclusive as empresas de telefonia, a informarem ao cliente dados dos funcionários que vão aí até a casa dessas pessoas, fazer algum tipo de serviço ou um reparo. Aqui no Supremo, os ministros consideraram que essa lei do Rio de Janeiro não é inconstitucional e ainda tem um objetivo importante, que é o de proteger os consumidores. Vamos ver a reportagem. Aprovada em 2017, a Lei do Rio de Janeiro obrigou prestadoras de serviço a informarem por mensagem de texto no celular do cliente o nome e o número do documento de identidade do funcionário que fará reparo na casa do consumidor. Associações de empresas de telefonia alegaram no STF que o Estado não poderia criar essa lei. Já o Estado diz que a norma é para proteger a população. O legislador estadual limitou-se a prover uma proteção complementar ao consumidor dirigida a diversas modalidades de prestação de serviço no seu âmbito territorial. Os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes disseram que o trecho da lei que traz essa obrigação é inconstitucional. Caberia à União aprovar leis sobre esse assunto. A lei criou, instituiu uma obrigação de fazer. Então, instituiu uma obrigação, a informação prévia aos consumidores a respeito da identificação dos funcionários na prestação de serviço em suas residências, uma obrigação de fazer que exige, obviamente, por parte dos prestadores de serviço, exige contratação. Por outro lado, 8 ministros do STF consideraram que a regra do Rio de Janeiro não trata sobre telecomunicações, mas sim sobre direitos e ainda a segurança dos consumidores. Amplia as garantias aos consumidores, não havendo, em meu modo de ver, invasão da competência privativa da União. A exigência de que a empresa comunique ao consumidor que recebeu o serviço, de que está enviando o servidor, não me parece poder se enquadrar minimamente na ideia de interferência com o serviço de telecomunicações propriamente dito. Se nós formos analisar a história desses assaltos à residência, curiosamente nós vamos verificar 3 fatos recorrentes. Primeiro, os assaltos à residência ocorrem por pessoas disfarçadas de funcionários da NET. Os assaltos à residência ocorrem por pessoas disfarçadas de funcionários das empresas
de telefonia, e o mais sofisticado é o assalto que ocorre pela observação dos hábitos e costumes dos moradores de condomínio em que uma pessoa se passa por aquele morador. O que se pretende regular, disciplinar, é a realização de reparo ou a prestação de serviços nas residências ou nas sedes de seus consumidores. Portanto, penso que, em princípio, nada tem a ver com a telecomunicação tal como definida na lei específica. Reproduziu-se, no caso, a própria justificativa que motivou a apresentação do projeto de lei que se converteu na lei em questão, notadamente destacando-se a frequência dos assaltos realizados por bandidos uniformizados que se apresentam nas residências ou sede de empresas como sendo prestadores de serviço. Em outro caso, por maioria, o plenário decidiu que não é possível fracionar crédito de honorários advocatícios quando há pluralidade de réus em processo contra a Fazenda Pública. E ainda durante esta quinta-feira, a ministra Rosa Weber retomou o julgamento sobre leis do Rio Grande do Sul que garantiram as mesmas condições de servidores de autarquias a empregados de sociedade de economia mista. Não se trata, com todo respeito, de ingresso originário no serviço público na vigência da Constituição Federal de 1988, preservada, portanto, a incolumidade do princípio do concurso público. Quem acompanhou a sessão e tem outros detalhes é o consultor jurídico Daniel Macedo. Boa noite, Daniel. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite, Daniel. Daniel, vimos aí no fim da reportagem da Carla, né, um tema aí levantado. Esse tema abordado no plenário tem a ver com concurso público, é isso? É, essa questão da aposentadoria estatutária e de sociedade de economia mista tem como princípio basilar o concurso público, porque pelo inciso 2º do artigo 37, que é o que a gente chama de princípio do concurso público, a investidura em cargo público só pode ser feita mediante prova de títulos, né? O famoso concurso público, né? E justamente por esses empregados não terem feito, porque a legislação é anterior à Constituição, não havia esse instituto. Então a questão é constitucional ou não a lei que rege essa aposentadoria estatutária, né? Então, o ministro destaca aqui um trecho do voto do ministro Celso de Mello, que ele diz que é uma situação que se consolidou há décadas no estado do Rio Grande do Sul e a alteração disso poderia ser prejudicial à sociedade, à população que já se beneficia deste regime de aposentadoria, né? E o ministro Fachin, por sua vez, disse que haveria a inaplicabilidade do princípio do concurso público, o que culminou aí numa maioria dizendo que seria constitucional, né? E votaram pela improcedência da ADI por ausência de inconstitucionalidade formal. Quer dizer, então o tema que ficou decidido que é constitucional. Exatamente. Daniel, obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu agradeço, obrigado. A Justiça marcou uma nova audiência para discutir as ações emergenciais que devem ser adotadas em relação às vítimas da tragédia de Brumadinho. A primeira audiência foi realizada ontem em Belo Horizonte. Foi proposto a Vale um termo de ajuste preliminar estabelecendo uma série de obrigações para a adoção de medidas emergenciais e reparadoras pelos danos causados pelo rompimento das barragens da mina do Feijão. A mineradora pediu prazo para avaliar os termos e nova audiência foi marcada para o dia 14 de fevereiro. Além disso, o juízo estadual determinou que seja realizada com urgência a transferência dos valores que o Estado gastou até o momento com medidas de emergência. Durante a audiência, foi destacada a importância da participação conjunta de todas as instituições presentes que passarão a ser intimadas nos autos do processo. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que afastou a responsabilidade da concessionária por um acidente ocorrido na rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, perto da cidade de Itaquaquecetuba. O acidente deixou 2 vítimas. A concessionária responsável pela rodovia foi condenada ao pagamento de danos materiais, além de danos morais correspondentes a 200 salários mínimos para cada um dos autores da ação. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade da empresa ao considerar que a rodovia Ayrton Senna é uma das vias mais seguras e modernas do Brasil e está de acordo com as exigências de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. De acordo com o processo, em fevereiro de 2003, o carro das vítimas foi atingido por outro automóvel que trafegava no sentido contrário da pista. Um dos pneus estourou,
O veículo ficou descontrolado e atravessou o canteiro central, causando a batida. No recurso especial, os pais das vítimas alegavam que a instalação de barreiras entre as pistas poderia ter evitado a tragédia. Mas o colegiado seguiu o entendimento do Tribunal Paulista no sentido de que a causa do acidente não foi a falta de segurança na rodovia administrada pela concessionária, mas a imprudência do condutor de um dos veículos envolvidos. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a rodovia Ayrton Senna estava dentro das normas de segurança exigíveis e, conforme apontado pelo Tribunal Estadual, não seria possível a concessionária tomar precauções contra todas as hipóteses de acidentes decorrentes da má conduta dos usuários da rodovia. O Ministério Público Federal entrou com recurso para seguir com a denúncia contra um sargento reformado do Exército. Ele é acusado por crimes cometidos na chamada Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, durante o regime militar. Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, conhecido como Camarão, foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de sequestro, cárcere privado e estupro contra Inês Etienne Romeu. O caso aconteceu em maio de 1975, época da ditadura militar. A Justiça Federal em Petrópolis rejeitou a denúncia contra Antônio porque considerou que os crimes estariam prescritos desde 1983. No recurso, o Ministério Público Federal afirma que a conduta do militar não pode ser beneficiada pela chamada Lei da Anistia, já que os crimes cometidos na época da ditadura são considerados atentados contra a humanidade. Por isso, são imprescritíveis. Em nota, a Câmara Criminal do Ministério Público Federal afirmou que nenhuma mulher, ainda que presa ou condenada, merece ser estuprada, torturada ou morta, e tampouco o sistema de justiça pode negar desta maneira a proteção da lei contra o ato qualificado no direito internacional como delito de lesa humanidade. A chamada Casa da Morte foi utilizada pelo Exército como centro de tortura durante o período do regime militar e foi localizada após uma denúncia feita pela Inês Etienne, única prisioneira política a sair viva do lugar. O Ministério Público Federal em São Paulo pediu pena máxima de 80 anos de prisão para o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, acusado de desviar 7 milhões de reais das obras do Rodoanel em São Paulo. Para a força-tarefa da Lava Jato, o valor deveria ter sido aplicado na indenização de moradores impactados pelas obras do trecho sul da rodovia e da ampliação da Avenida Jacu Pêssego. O advogado do ex-diretor informou que a defesa está trabalhando nas alegações finais do caso e só vai se manifestar por meio dos autos. Além dele, outros 3 réus foram denunciados pelo esquema. Souza é acusado pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação e formação de quadrilha. E você vai ver no próximo bloco. Empresas precisam se adequar à Lei de Proteção de Dados Pessoais. Se a empresa descumprir as regulações sobre proteção de dados, ela pode ser processada. As empresas precisam se adequar à Lei de Proteção de Dados Pessoais. A nova norma exige mais responsabilidade das organizações para lidar com esse tipo de informação. Uma prática muito comum nas farmácias. Na hora de pagar, o freguês fala o CPF para o caixa e ganha desconto. O consumidor fez cadastro antes e as informações ficam armazenadas no computador. Para proteger os dados dos clientes, esta rede de farmácias usa um sistema criptografado que não permite a cópia dos dados do consumidor. Tem também um antivírus moderno e faz um monitoramento 24 horas por dia para evitar a invasão de hackers. Não é só o perigo de você usar essa informação indevidamente, mas a nossa maior preocupação é que ninguém invada os nossos sistemas e roubem esses dados dos nossos clientes. A rede de farmácias está se ajustando à Lei de Proteção de Dados Pessoais, que foi sancionada em agosto do ano passado. Qualquer empresa ou pessoa que tenha uma atividade financeira, como um advogado ou um dentista, tem prazo até agosto do ano que vem para se adequar à legislação. A Lei 13.709 estabelece uma série de regras sobre como tratar os dados pessoais. As informações não podem ser compartilhadas fora do ambiente da empresa, a não ser que isto fique claro para o consumidor.
O titular dos dados pessoais tem o direito de acessar as informações sobre ele, bem como pedir a eliminação de dados. As empresas e profissionais que exercem atividade econômica estão sujeitos a sanções administrativas, como multa de até 2% do faturamento. A lei também prevê a responsabilidade civil. Havendo o descumprimento das determinações da lei, da violação do direito dos titulares, etc., a empresa poderá vir a responder por eventuais danos que podem ser de natureza moral ou material, patrimonial, para o titular, até mesmo pessoal, a depender da natureza do dano. Então, se a empresa descumprir as regulações sobre proteção de dados, ela pode ser processada ou individualmente pelo titular ou até mesmo pelo Ministério Público e vir a ser condenada em juízo a pagar valores consideráveis em função dessa violação de direitos. Segundo a lei, as pequenas e médias empresas podem contratar um serviço externo para proteger os dados, mas as grandes precisam do chamado encarregado de dados no quadro de funcionários. Ela é obrigatória somente para as grandes empresas que tratam com dados sensíveis de grande parte da população. Então, a gente está falando de dados de saúde, dados econômicos. Então, essas grandes empresas têm que ter esse profissional, que é o profissional que vai ser o porta-voz da empresa caso haja vazamento de informação, e esse usuário tem que ser avisado imediatamente desse fato ocorrido. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão hoje contra um suspeito de receber pelos Correios comprimidos de êxtase. A investigação teve por base uma correspondência internacional interceptada pelos Correios em Curitiba. Durante as buscas, foram localizados uma arma de fogo irregular, medicamentos de origem estrangeira e uma pequena quantidade de drogas. O dono foi preso em flagrante. A primeira postagem interceptada continha 337 comprimidos de êxtase vindos da Holanda. A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Conder, fechou um acordo de 60 milhões de reais para a rescisão de trabalhadores aposentados que ainda atuam na empresa. A conciliação vai permitir que a Conder continue funcionando. Foram horas de mediação. De um lado, representantes dos trabalhadores da Conder, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Do outro, o governo da Bahia, principal acionista da companhia. Após acertarem as cláusulas, um acordo foi firmado. O que motivou a realização desse acordo foi exatamente a decisão que houve no ano passado de extinção, a princípio, da companhia, mas que por um movimento dos trabalhadores, o governo se sensibilizou, e aí passou a negociar. Além de garantir a utilização do Plano de Assistência à Saúde dos servidores públicos da Bahia, o Planserve, os trabalhadores, em sua maioria aposentados que continuam trabalhando, terão outros direitos assegurados. Com ele, nós vamos permitir que cerca de 275 trabalhadores que serão dispensados recebam compensação financeira por essa dispensa, que gira em torno de 60 milhões de reais. Com ele, nós vamos permitir que sejam extintos 20 processos que hoje tramitam na Justiça do Trabalho. São 17 ações individuais e 3 ações civis públicas. O advogado que representa o Sindicato dos Trabalhadores da Conder fala sobre o resultado da conciliação. Um processo de conciliação que permitiu a continuidade da existência da Conder e, ao mesmo tempo, o pagamento de maneira digna de parcelas indenizatórias aos trabalhadores que foram afastados. No próximo bloco, animal em condomínio, pode ou não pode? É permitido, desde que o animal não ofereça nenhum tipo de risco à saúde. Animais soltos nos condomínios, a lei permite ou não? Para tirar essa dúvida, a repórter Daiane Garcês foi atrás do que pode e o que não pode nas áreas comuns dos prédios. Neste condomínio em Brasília, a confusão está instalada. Se o síndico vê o Fred assim, solto. Entra. A placa informa que os animais podem circular, desde que acompanhados dos responsáveis. Os moradores dizem que não é bem assim. Giovana, dona da Cali, reclama que a gatinha não tem liberdade. O síndico queria o quê? Que eu andasse com a Cali numa coleira. Eu falei para ele que isso não tem possibilidade de andar com um animalzinho numa coleira, principalmente um gato, que gato é independente, né? Na família de Kátia estão os 2 filhos e também a Mia, de 1 ano, e o Nando, de 6 meses.
A casa quase não tem espaço para os pequenos brincarem, esticarem as patinhas. Para ela, seria tão bom se eles pudessem respirar o ar puro, tomar um sol. Não tem necessidade disso, entendeu? Até porque esses animais que estão aqui, ela já achou uma cobrinha, ela achou, mês passado, no mês de janeiro, foram 4 ratos, barata, já achou várias baratas, barata é constante, entendeu? O escorpião, já pegou escorpião, quer dizer, não faz sentido isso tudo, essa confusão toda. A situação chegou a tal ponto que a Kátia está de mudança. Mia e Nando passam o dia inteiro presos no apartamento. Não podem sequer dar uma voltinha na área interna do condomínio. Por isso, ela decidiu trocar de endereço. A presença de animais em condomínios é assunto delicado não só nestes prédios em Brasília. Há sempre quem queira facilitar o convívio e os que até respeitam, mas querem o máximo de distância possível dos bichinhos. O Brasil não tem uma lei federal que defina o que pode e não pode. Isso é tratado em convenção estabelecida durante a Assembleia. Ou seja, se está no regulamento aprovado pela maioria dos moradores, tem que ser cumprido. Mas, claro, sem arbitrariedades e contrariedades à Constituição Federal e aos Códigos de Processo Civil e Penal. É permitido desde que o animal não ofereça nenhum tipo de risco à saúde, ao sossego e à segurança dos demais condôminos. Neste cenário de opiniões tão diferentes, é importante que o regulamento traga regras claras, fundamentadas e sem esquecer de uma boa conversa. Afinal, não é assim que reza a política da boa vizinhança? E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Fernanda Porto, que tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha em casa. A gente começa o giro falando que foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona leis do Rio de Janeiro que estabelecem regras para serviço prestado por empresas de telefonia. O pedido foi feito pela Associação das Operadoras de Celulares e Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico. Elas alegaram que as regras para a cobrança de serviços de caixa postal e também para o desbloqueio de linhas são inconstitucionais. Isso porque invade a competência da União para legislar sobre o tema. A data do julgamento no Supremo Tribunal Federal ainda não foi definida. E ainda sobre leis do Rio de Janeiro, a audiência de conciliação para definir a cobrança de taxa de licenciamento do Detran terminou sem acordo. A Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público discutem se o governo tem ou não o direito de cobrar valor de vistoria do veículo juntamente com a tarifa de licenciamento anual. E no Ceará, o ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Manuel Santana, foi condenado por desviar recursos que deveriam ter sido usados nas unidades básicas de saúde. Manuel Santana foi condenado a pagar multa, além de ter a suspensão dos direitos políticos por 4 anos e a perda do cargo público como médico no Ministério da Saúde. Também foi condenado às mesmas sanções o ex-secretário de Saúde, Antônio Bonaparte de Santana. Você quer rever alguma de nossas reportagens? Para isso é muito fácil. Mostro para você agora. É só você ir no nosso canal no YouTube e digitar lá TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui, volto ao estúdio. Érica, William. Obrigado, Fernanda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.